Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus. Seis. Deixa eu fixar o comentário aqui. Só um minuto. Ok. Lembrando que essa live vai estar no YouTube também. Logo após aqui o término, eu vou estar subindo no YouTube. Então vamos começar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida. Obrigado pela família, pela casa, pelo trabalho, pelo alimento, pelos amigos, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Te agradecemos em tudo, Senhor. Em tudo. O que te pedimos, Senhor, é que continue nos dando força para lutar contra o tentador. Para perseverar na fé de Jesus Cristo. Para guardar, Senhor, a volta de Cristo. Isso é o que te pedimos, Senhor. Que em tudo seja sempre feita a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parou de tocar um. Mas bora lá. João 12, né, essa segunda perícope, nós vimos que ontem a gente vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde o povo clamava, Hosana, né, salve, bendito ao Rei que vem. E o que acontece? Na continuação desse capítulo, chegam dois gregos a Felipe, que é um dos discípulos de Jesus, e fala, queremos ver Jesus. E Felipe vai com Pedro até Jesus e fala, né? Tem dois gregos ali, esqueci o nome agora, gentios querendo falar com o Senhor. E é nessa hora que Jesus ele fala da sua morte, ele fala o que vai acontecer com ele. E por mais uma vez o povo, o judeu, não entendem, ficam sem entender como que pode o Senhor ser o Messias e ir embora, ser levado, porque o Messias permanecerá para sempre conosco. E eles não estavam errados, porém a maneira que eles entendiam isso era errada. Porque Jesus veio como Messias, o ungido, o escolhido, e ele permanece para sempre. Cristo vive. Só que o conceito deles era diferente, porque eles esperavam, mesmo os discípulos que andaram com Jesus, todo o seu ministério, não acreditavam em um Messias divino que nem era Jesus. Eles acreditavam que Jesus poderia ser um Messias, assim como Davi, um libertador que viesse libertar Israel da opressão romana. Então eles não entendiam isso. Só que Jesus veio falando da sua morte. Veio falando o que ia acontecer com ele. E ele dá o exemplo da semente. A semente, quando ela é lançada no solo, ela tem que morrer. Porque ela morrendo, assim ela dá fruto. E é verdade, quando você lança uma semente, você planta uma semente, ela primeiro morre para depois germinar e crescer. E Jesus dá essa analogia, ele falou assim, então eu vou ser essa semente, vou ser lançado e vou morrer. E assim, eu morrendo, eu darei frutos. E eles não entenderam completamente, ele continua falando, até que no versículo 30, ele fala assim que está chegando a hora, e é interessante que nesse momento, nesse capítulo, ele pede para o Pai não para afastar o cálice dele. Ele fala assim, Pai, glorifica o teu nome. E naquele momento todos ouvem uma voz que vem do céu.
já glorifiquei uma vez, é mais ou menos isso, já glorifiquei uma vez e vou glorificar de novo. Jesus, ele não pede para que afasta aquele cálice, aquele momento da ira que ele vai passar, todo aquele sofrimento, mas que em tudo que ele vai passar, o nome do Pai, de Deus, seja glorificado. E eles ficam, nossa, ouvimos trovões, outros falavam, não, veio o anjo falar conosco, ouvimos anjo falando. E é nesse tempo que Jesus, é nesse momento que Jesus fala que é o seguinte, está chegando a hora. Está chegando a hora de o mundo ser julgado. De o mundo ser julgado e ser expulso o príncipe desse mundo. É interessante que o príncipe desse mundo é Satanás. E expulso aqui está falando a perca, Satanás perdendo todo o poder que ele tinha, porque agora a morte de Cristo seria o maior ato que existe de salvação. Para Satanás, a cruz era a vitória dele. Ele achando que ele, tomando os caminhos, preparando, e Jesus fosse morto na cruz, ele estaria vencendo, mas pelo contrário. A cruz foi o ápice da salvação, foi a conclusão da salvação. Ou seja, a cruz foi a derrota de Satanás. Então é nesse momento que o mundo é julgado, né, através do sacrifício de Cristo na cruz, e é expulso o príncipe desse mundo. E Jesus fala no versículo 32, mas eu, quando for levantado da terra, ou seja, quando eu ressuscitar, atrairei todos para mim. Porque através do sacrifício de Cristo somos salvos. Através da ressurreição dele, cremos nele e ressuscitaremos como ele. A ressurreição de Cristo é algo maravilhoso. Se Jesus morresse e não ressuscitasse, não teria valor o seu sacrifício. Então, o sacrifício de Cristo ele é completo na ressurreição, porque Cristo vive. E é interessante que o versículo que eu deixei em destaque para nós refletirmos fala o seguinte, que é o versículo 25 e 26. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O que nós podemos tirar desse versículo e podemos refletir nesse versículo é o seguinte: servir a Jesus é perder a vida para o mundo. Simplesmente isso. Ser servo de Cristo é abandonar as coisas do mundo, largar o desejo da carne, o desejo do mundo que traz prazer para a carne, para viver Jesus Cristo. Então, servir a Jesus é perder a vida ao mundo. Aquele que tem amor à vida, e quando fala vida aqui, não está falando da vida em si, mas sim aos prazeres do mundo. O mundo de hoje, se você tem prazer no mundo de hoje, o que ele oferece como bebida, como bagunça, balada, droga, prostituição, essas coisas, você está perdendo. Você está dando mais amor nas coisas terrenas, que tem um tempo determinado. Tem um tempo para findar. Mas aquele que odeia essa vida do mundo pertence a Cristo, pertence a Jesus. Então fala aqui, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, então aquele que odeia todas essas coisas desse mundo, esses prazeres, essas coisas do mundo, odeia por causa de Cristo e terá uma vida eterna, terá uma vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem prazer nessa vida, desse mundo, se arrependa. Se arrependa, se prostre aos pés de Jesus, está próxima a volta dele,
que ele virá. Ele já julgou a terra já foi julgada, vamos dizer assim, no sacrifício de Cristo, no sacrifício dele, mas ele retornará para pôr em vigor esse julgamento. Então, não espere que quando ele venha, você se arrepende, porque pode ser tarde. Então, a mensagem que nós devemos refletir hoje é o seguinte: servir a Jesus é perder a vida para o mundo. Servir a Jesus é perder a vida para o mundo. E você está pronto para perder a vida para o mundo e servir a Jesus? Ser muito mais do que isso. Estar dentro de uma igreja é obrigação nossa para adoração, adorar ao Senhor. Agora, servir a Deus, servir ao Senhor é trabalhar em prol do seu reino. Você está trabalhando em prol do reino de Deus? Isso é servir a Deus. Então, servir a Jesus é perder a vida para o mundo. Você está preparado para perder a vida para o mundo e viver eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Reflita nessa mensagem. Tenha um ótimo dia.